Então, vamos continuar o estudo sobre a salvação, apenas fazendo um resumo que nós já vimos sobre o significado da salvação. Na Bíblia, ele tem o mesmo sentido do significado comum, natural, né? É salvar alguém que está em perigo de morte, e uma pessoa viu o perigo e foi socorrer essa pessoa, e aquele que salvou, ele foi bem sucedido e livrou a pessoa do perigo. Então, salvar é justamente isso. Uma terceira pessoa que usa os recursos que tem para poder livrar a pessoa que está em perigo e tirar ela dessa condição. E a Bíblia usa essa palavra, então, para nos mostrar, ensinar a respeito da salvação que Deus providenciou por meio do Senhor Jesus Cristo. Por que ele providenciou essa salvação? Nós já vimos, então, sobre a necessidade, por dois motivos. Nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa, somos pecadores por pensamento, palavras e ações, e inimigos de Deus, e por sermos pecadores, nós estamos mortos espiritualmente, precisamos de vida, e estamos cegos e precisamos ver, somos totalmente incapazes de nos salvar sozinhos. E o segundo motivo, por que nós precisamos, né, de ser salvos, é porque Deus também é justo. Por ser um Deus santo, ele vai castigar o pecado. Nós lemos lá em Êxodo 34 que ele não declara inocente o culpado, pelo contrário, ele castiga o culpado e ele vai salvar aquele que aceita esse Salvador, que recebe o Salvador que Deus enviou. Então, isso é justiça. Deus já mostrou o quanto ele odeia o pecado, e ele passou também, ele deu uma sentença de julgamento sobre todo aquele que morrer em seu pecado, né? Nós chamamos isso de juízo ou castigo eterno, e este é o castigo eterno, longe da presença de Deus, separado de Deus, né? Que é a segunda morte. E pelo fato de sermos pecadores e Deus ser justo, nós precisamos ser salvos da pena do pecado. E nós vimos, então, que o nosso clamor deveria ser aquele do carcereiro em Atos 16, né? O que devo fazer para ser salvo? Quando o homem, então, reconhece a sua condição de perdição, de arruinado espiritualmente, ele, então, busca esse Salvador ou a solução para o seu problema. E Deus nos providenciou, então, os meios para a nossa salvação. Quem anuncia isso é o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. A Bíblia nos ensina duas verdades sobre a salvação, são verdades muito claras. A primeira é que Cristo veio para ser o Salvador dos pecadores, e a segunda é que Cristo providenciou esta salvação por meio da sua morte e ressurreição. Nós já lemos também os versículos. Como obter a salvação? Tudo que precisa ser feito para a nossa salvação já foi feito. O que é necessário agora é ouvirmos o Evangelho, compreendermos o Evangelho, reconhecendo nosso pecado, e aceitarmos, então, pela fé, esse Salvador. Então, a Bíblia declara que aquele que crê é justificado. O Evangelho anuncia que a justificação agora é pelo crer, né? O justo viverá pela fé, a fé no que Deus diz, a fé na palavra de Deus, a fé no Evangelho. Então, o justo, aquele que é declarado justo, ele vive e viverá eternamente
com base nesta fé, nesta rocha firme que é Cristo, esse fundamento inabalável, né? A fé, é o crer em Cristo na obra que ele fez. Cristo tomou o lugar dos pecadores, morreu pelos pecadores e completou a obra necessária para a nossa salvação. E a resposta, então, como posso ser salvo? É essa agora e para sempre, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer, então, significa ter essa confiança inabalável, acreditar, mas não acreditar da boca para fora, é com o coração. Você não tem outra saída, você não vê outra solução, e encontra essa solução somente em Cristo, por conta da nossa debilidade e a nossa deficiência no pecado. É impossível o homem tratar o seu pecado fora de Cristo. Ele não consegue auto-reforma, ele não consegue fazer nada que agrade a Deus. A Bíblia já deixa isso bem claro. E a lei veio para mostrar como o homem é mau. A lei veio não para ser cumprida, mas para mostrar a incapacidade do ser humano de cumprir a lei. Então, a lei nos aponta para Cristo, porque a lei fala, você não pode cumpri-la como Deus deseja que ela fosse cumprida, né? A lei é boa, a lei é santa, mas o homem é incapaz de cumpri-la. Então, quando o homem vê que ele não pode cumprir a lei, ele tem que olhar para quem cumpriu. E Cristo cumpriu perfeitamente a lei. E Cristo morreu em nosso lugar. E ele foi maldito em nosso lugar na cruz. E agora, quando nós confiamos nele, Deus já não imputa mais o nosso pecado, porque é como se nós tivéssemos morrido em Cristo. E Deus nos considera como crucificados com Cristo. Então, a nossa morte com Cristo foi a morte para o pecado. Embora quem levou todo o pecado foi Cristo, né? Mas a justiça de Deus é imputada àquele que crê, porque aquele que crê, confia piamente, plenamente, na suficiência da obra redentora de Jesus Cristo. Então, quando nós cremos nesse evangelho, nós concordamos com estes fatos e confiamos no perdão que Deus nos dá com base no que ele promete na sua palavra, né? 1 João capítulo 1, versos 8 a 12, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é muito claro, né, a palavra de Deus quando fala de confissão de pecado e obtenção do perdão dos pecados. É sempre olhando para Cristo, confessando a Ele. E eu agora gostaria de olhar os 3 pontos finais sobre esse tema, a salvação, e esses pontos são como ter certeza da salvação, depois o alcance ou a extensão da salvação e os resultados da salvação. Como ter certeza da salvação? Nós podemos ter certeza pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a única base, a base firme, sólida, para termos certeza de que quem crê em Jesus é salvo. Deus afirma claramente que todo aquele que crê em seu Filho é perdoado, é salvo e tem a vida eterna. Em Cristo, nós estamos salvos e seguros para sempre. Nós poderíamos ler alguns versículos. Vamos ler, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo conhecido, né? Sempre que pensamos na segurança da salvação e na certeza que temos, a palavra de Deus nos dá essa certeza. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados ou declarados justos, sem pecado, pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que
não tem dúvida, né? Nós somos justificados pela fé. E, ao sermos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a pessoa fala, mas como que eu posso ter fé suficiente? Como que eu posso alcançar pela fé a justificação? É o que fala aqui em Romanos 10 e 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé, ela vem, né, ou ela surge pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir o profeta, ouvir o pregador, ouvir as denominações, a religião? Não. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. O Senhor tem aqueles que pregam a sua palavra, né? Infelizmente, muitos estão sendo enganados por pessoas que não estão pregando a palavra de Deus, né? Às vezes tem até a palavra de Deus na mão, mas elas torcem as escrituras conforme a palavra de Deus diz para a sua própria perdição. E Israel tinha a lei, tinha as escrituras, os profetas, capítulo 11 fala, verso 7, Romanos 11, 7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Por que que Deus fez isso? É o juízo por causa da desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus foi, desde o princípio, desde que Moisés passou a revelar a palavra de Deus, a lei para o povo foi desobediente desde o princípio. E essa desobediência traz o juízo de Deus. E o juízo está aqui. Porque não ouviram a palavra de Deus, Deus julgou os judeus. E até hoje, né? Você vai em Israel, são poucos que creem em Cristo, né? Mas a maioria deles estão, como diz o verso aqui, um espírito de profundo sono. Tem olhos, mas não veem, ouvidos e não ouvem, até o dia de hoje. Por isso nós precisamos abrir bem os ouvidos e os olhos, né, e darmos atenção à palavra de Deus, porque se ouvimos e não damos crédito à palavra e não obedecemos à palavra de Deus, podemos também ter o coração endurecido. Embora nós, que já temos o Espírito Santo, temos ele, né, como aquele farol de luz, como a pessoa divina que está aqui para nos alertar, nos iluminar, né, nos dirigir, nos fazer entender a palavra de Deus. Mas, para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, eles podem cair nessa condição espiritual, né? Cegos espiritualmente. Infelizmente, como estão muitas pessoas por não quererem ouvir a palavra de Deus, por rejeitarem a Bíblia, por rejeitarem o estudo das Escrituras. Então, o juízo de Deus é cegueira. Capítulo 8 de Romanos também nos dá certeza, né, de salvação. Romanos 8 e 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Atos, capítulo 13, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia, então, deixa isso muito claro, né? Atos 13,
e 38. Verso 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, olha aqui, quem quer ser justificado pela lei, né? Ou pelas obras, né? Porque a lei manda fazer obras, né? E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Né? Está falando de Cristo, né? Aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, meus irmãos, que por este Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. Pela lei, vocês não puderam ser justificados, mas por ele vocês são justificados. E como nós somos justificados? Final do verso 39, né? Aquele que crê. Aquele que crê. Verso 47. Porque o Senhor assim não mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isso aqui é eleição, né? Nós não sabemos quem serão os eleitos. O Senhor sabe. Mas aqui fala que creram todos aqueles que estavam ordenados, escolhidos antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos. E o Senhor tem escolhido muitos. E não é desculpa para ninguém, tá? Querer se colocar na condição de Deus, né? E falar, não, eu não fui escolhido. Né? Não tem desculpa. O evangelho está sendo anunciado para todos. Todos vão ser responsabilizados. Se tem dúvida se foi escolhido, o que tem que fazer? Tem que crer. Ah, eu não sei se eu fui escolhido. Não, meu amigo, você pode ter certeza agora. Crê no evangelho. Crê em Cristo como Salvador. Como creram esses aqui, né? E eles foram salvos. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O crer, então, aqui, mais uma vez, ele tem como objetivo o crer para a salvação, para a obtenção de vida eterna, né? Não é o crer apenas para fazer parte de uma igreja, para ter bênçãos terrenas, né, materiais, não. O crer sempre está ligado à obtenção da vida eterna, da natureza divina, né? Temos vida eterna por quê? Não é simplesmente porque vamos viver eternamente. A vida eterna aqui fala de um princípio de vida. Fala da natureza divina também, a vida eterna. A vida eterna é ter a vida de Deus em nós. E nós temos vida eterna porque temos o Espírito Santo, que é Deus, que é eterno. Então, nós temos estes versos também mostrando a questão da segurança e da certeza, né? 1 João, capítulo 2, 1 João 2 e 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados, né? São convicções e certezas que a Bíblia nos dá, né? Perdão de pecados pelo seu nome. Aquele que professa o nome do Senhor é salvo. Aquele que crê no nome dele e confessa a ele o seu pecado é salvo, né? Temos o perdão dos pecados e somos salvos. Efésios, João capítulo 5,
João 5:13. Verso 11. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Que falaram para ele, né? Ó, é sábado, não te é lícito levar a cama, né? Ele respondeu: não, aquele que me curou, ele mesmo disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver... desculpa, eu estou lendo João, né? É 1 João. 1 João 5:13. Estou lendo o Evangelho de João, ali está contando a história do paralítico, né? Que não tem nada a ver com certeza de salvação. Mostrando ali que Cristo é o único que pode perdoar pecados, né? E pode curar. Mas 1 João 5,13 fala: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, o que o Senhor deixou registrado na sua palavra é para nos dar certeza, né? Eu vos escrevi estas coisas, João escreveu e muitos outros autores escreveram, né? E nós temos aqui a Bíblia composta por vários escritos, mas foi escrito para que nós tenhamos certeza, para que saibam que vocês têm a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Tem duas historinhas interessantes a respeito desses fatos. A primeira história fala de um homem que foi fazer uma longa viagem para um lugar, uma cidade. Ele não tinha GPS, não tinha nada. Ele tinha um mapa do local, do lugar e o caminho por onde ele tinha que seguir. Mas depois de muito andar, ele chegou numa encruzilhada. E ele perguntou para algumas pessoas que passavam: como que eu faço para chegar em tal lugar? E a pessoa falou: eu acho que é por aqui, por esse caminho. E ele começou a seguir esse caminho, mas naquela dúvida, né, não sabia, e perguntou para outro no caminho: a cidade que eu quero ir é tal, e é aqui? Eu acho que segue aqui. E depois ele lembrou que estava com o mapa na mochila, né? Ele parou, pegou o mapa, e ele viu que estava no caminho errado. E ele teve que voltar, né? Não tem outra coisa a fazer, senão voltar do caminho que ele estava, e lá na encruzilhada ele viu que o caminho certo era outro caminho, né? Agora, não tinha outra solução para ele, né? A não ser pegar, para ter certeza se o caminho estava certo ou não, pegar o mapa que traçava o caminho que ele tinha que seguir. Então, a partir do momento que ele esqueceu o mapa e começa a perguntar às pessoas, pode surgir dúvidas, dificuldades, como surgiu, né? Não, eu acho que é aqui. Não, eu acho que é aqui. E nessa viagem nossa, do homem para a eternidade, para o céu, ele não pode ter dúvida, né? Infelizmente, vivemos num mundo em que as pessoas têm mais dúvida do que certezas, né? E é triste saber que pessoas que têm a Bíblia na mão, que se dizem cristãs, a maioria delas, eu arrisco dizer que quase 90% dessas pessoas, chamadas evangélicas, não têm certeza de nada. Não, eu tô nesse caminho, eu tô nessa igreja, né, seja o que Deus quiser, mas por quê? Porque não dão valor à palavra de Deus. Eles têm na mochila a palavra de Deus.
Eles têm na mochila o que pode dar certeza para eles, mas eles preferem ficar perguntando às pessoas, né? Ô fulano, ô pastor, o que o senhor faz? O que o senhor acha? E essas pessoas, não todas, né, mas a boa parte delas, por falta de conhecimento, não ajudam, né? Acaba, às vezes, sendo empecilhos, atrapalhando, né? Então, a palavra de Deus, se ela fosse estudada e meditada e crida, como ela deve ser acreditada, não deixaria dúvidas assim, né? Nós não lemos João capítulo 10, ali o Senhor Jesus é tão claro, né? A respeito das ovelhas que ouvem a voz dele, né? Jamais perecerão, né? Eu lhes dou a vida e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, né? Em Romanos 8 também, lá fala, né? O apóstolo Paulo escrevendo no final do capítulo 8, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Ele cita um monte de coisa, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada. Ele falou, nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nada, nem a morte. Então, são versos que nos dão muita certeza, né? E essa certeza nos é confirmada pelo Espírito que habita em nós, né? Quando ele nos dá esta paz. Nós desfrutamos a paz de Deus quando nós temos paz com Deus. A paz com Deus nós tivemos quando nós confiamos, confessamos o nosso pecado e aceitamos Ele como nosso Salvador. Aí nós passamos a ter a paz com Deus, e a paz com Deus produz diariamente na vida do crente a paz de Deus. É claro que a nossa comunhão com Deus pode ficar abalada por causa de pecado, mesmo na vida do crente. Mas ele pode tratar isso no momento que ele peca, né? E a alegria da salvação volta. O gozo, a alegria da salvação. Nós vamos ver depois os resultados da salvação, né? O crente, ele pode perder essa paz de Deus, mas jamais a paz com Deus, né? Nós já vimos também sobre isso. A outra história que eu li, achei interessante, sobre certeza da salvação e da alegria também, foi uma história que é muito interessante, com base na palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 12, na Páscoa, Êxodo 12, olha o verso 13, a promessa de Deus, a promessa do anjo, né? Quando da instituição da Páscoa e daquele último sinal ali no Egito, que foi a morte dos primogênitos nas famílias que não tivessem no umbral da porta da casa o sinal do sangue, né? Aí fala aqui, Êxodo 12, 13, verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A história é a seguinte, Jael. Vamos supor que a gente está lá no acampamento de Israel. A gente entra lá no acampamento. E a gente, então, visita uma casa. E a hora que a gente entra na porta, justamente no dia anterior à Páscoa, né? Ou naquele dia, né? Eles já tinham sacrificado o animal, passado o sangue na porta, estavam esperando a ordem do Senhor para eles partirem, ir embora. E, de repente, a gente entra numa casa e a gente vê lá uma família triste, chorando, uma família de judeus. O filho mais velho está bem impressionado e
ele está inquieto, né? Apreensivo. E aí você pergunta, mas por que vocês estão assim? Ele falou, o Senhor nos visitou, ele vai vir esta noite, né? À meia-noite ele vem e o anjo do Senhor vai matar o primogênito na casa que não tiver o sangue na porta. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente está muito apreensivo e todos aqui estão tristes, né? Estão aguardando, mas não tem alegria, né? Estão muito apreensivos com tudo aquilo ali, etc. Aí você sai daquela casa e entra na casa da frente. E lá tem uma festa. As pessoas estão super alegres. Na casa do vizinho, triste, você pergunta, mas você não passou o sangue na porta? Passei, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Na casa da frente, está todo mundo em festa, alegre, sorrindo, né? O pai sorrindo com o filho. E você pergunta, mas por que vocês estão tão alegres assim? Falou, o Senhor nos visitou, o Senhor nos deu uma ordem, ele vai vir essa noite, vai livrar Israel do Egito. Nós vamos sair da escravidão agora. E nós sacrificamos o cordeiro e passamos na porta. Então, o nosso filho mais velho não vai morrer. Aí você pergunta, mas por que vocês não estão tristes como os vizinhos lá? Ele falou, nós não temos motivo para ficar triste. Né? Nós passamos sangue na porta. O Senhor falou, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga e mortandade quando eu ferir a terra do Egito, se eu ver o sangue. E além disso, nós temos a palavra de Deus. Deus deu a palavra dele. Né? Aí eu pergunto, qual das duas casas estão salvas, Gediael? A primeira tem as pessoas que estão tristes lá, né, ansiosas. As duas estão salvas, né? Exatamente. As duas casas, as pessoas das duas casas estão salvas. Mas nota que uma casa tem pessoas tristes, porque estão apreensivas, e a outra tem pessoas que estão festejando alegres, né? As duas estão salvas. Mas uma delas colocou a alegria, o gozo de uma delas pleno, com base no que Deus diz, na palavra de Deus, né? Na confiança no que Deus diz e no sangue que foi colocado ali. A outra também está salva, embora tenham colocado sangue, embora passado sangue na porta, né? Embora creiam no que o anjo prometeu, mas elas ainda não encontraram alegria na palavra de Deus, né? Na promessa de Deus. E às vezes acontece isso, a pessoa às vezes é salva, mas não tem certeza, né? Já creu em Cristo como seu Salvador, mas ainda não confia plenamente nas promessas de Deus. Não no Evangelho, ela crê no Evangelho, né? Não, quem salva é Cristo, né? O sangue de Cristo que purifica todo o pecado. Mas ela não vive a vida cristã como deveria viver. Numa alegria constante, num prazer constante, mesmo diante das provas, mesmo diante da morte, né? Da possibilidade da morte, da possibilidade do juízo, não do juízo eterno, né? Mas da possibilidade da volta do Senhor, etc., né? A segurança, a alegria, a certeza, com base no que já foi feito, né? Com base no perdão dos pecados, que ele foi feito pelo sangue de Cristo, né? Que nos purificou de todo o pecado, e com base na palavra de Deus. Essa, então, é uma das ilustrações. Tem uma outra ilustração interessante também, com base no capítulo 13 de Êxodo,
quando a gente lê aqui sobre o resgate de certos animais, etc., né? Nós lemos aqui em Êxodo 13, verso 13, aqui diz assim: porém, tudo que abrir a madre é nascer, né? Da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. O senhor ordenou que o jumentinho, então, a jumentinha, né, quando ela fosse ter o primeiro filhote dela, abrir a madre é o primogênito, né, é o primeiro filhote da jumentinha. Quando o filhotinho nascesse, deveriam resgatar esse animal através do sacrifício de um cordeiro. Existia também para pessoas, eles faziam isso, né? O Senhor Jesus nasceu, era o primogênito de Maria, teve que ir lá sacrificar. Era um cordeirinho, mas se não tinha, né? O Senhor permitiu que fosse uma pombinha, né? E levaram lá 2 pombinhas e sacrificaram lá no templo, né? Essa história vocês conhecem. A jumentinha, quando ela tinha o primeiro filhote, se não sacrificassem o cordeirinho por ela, ela tinha que ser morta. E diz a história que um certo camponês em Israel, ele só tinha uma jumentinha. Era muito pobre, tinha essa jumentinha, e essa jumentinha era filha de uma jumenta. E ele foi, certa vez, encontrou o sacerdote, né? A Bíblia não relata, isso é uma história só para nos trazer um exemplo, né? Não está na Bíblia, não. Isso aqui é uma história que foi contada para ilustrar. Mas aí ele contou que essa jumentinha tinha nascido, era a filha mais velha de uma jumenta que ele tinha, que morreu. O sacerdote falou: essa jumentinha, ela tem que morrer. Você tem que entregar ela. Nós temos que sacrificar ela. E leu, né? Êxodo 13, 13. O que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Esse camponês começou a chorar mas eu não posso, eu só tenho esse animal para o meu trabalho, eu preciso dela, etc. E o sacerdote falou: não tem jeito, tem que cumprir a lei. A lei de Deus fala que se você não tiver um outro animal para resgatar a vida da jumenta, ela tem que morrer. Se você não tiver um cordeirinho, ela tem que morrer. E passava um outro judeu ali por perto e ouviu a história. E ele ficou comovido com aquilo, sabe? E ele interrompeu a conversa dos dois e falou: meu amigo, eu estou vendo aí a sua situação, você só tem essa jumentinha e ela não foi resgatada, né? E a condenação é a morte dela. Mas eu tenho um cordeirinho lá em casa, eu vou te dar ele e você vai salvar a sua jumentinha. Ele foi na casa dele, buscou o cordeirinho, entregou para o sacerdote sacrificou o cordeirinho e falou para ele: agora você pode ir embora com a sua jumentinha. Ela está salva. E ele montou na jumentinha dele, feliz da vida, e foi embora. Isso ilustra, irmãos, de forma muito feliz a nossa salvação, né? Nós fomos resgatados pelo Filho de Deus, pelo Cordeiro de Deus. Já não há condenação nenhuma sobre nós. Porque havia necessidade de sangue puro ser derramado pelo pecado. A Bíblia fala, né? Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. E Jesus Cristo derramou o seu sangue puro na cruz. Nós então, através desse sacrifício, todo aquele que crê nele obtém uma eterna redenção, uma salvação eterna. Ninguém agora pode nos condenar, ninguém pode nos acusar,
Porque você pode apontar para o cordeiro. Você não vai apontar para você, falar, não, mas eu sou assim, eu acredito nisso. Falar, não, a minha salvação tem como base um sacrifício realizado, perfeito, aceito por Deus. Ele enviou o filho dele. Ele me deu o filho dele. Como eu posso ter dúvida dessa salvação? Como posso ter dúvida de que ela é eterna? De que ela é certa? De que ela não será tomada? Deus deu o filho. E o filho foi voluntariamente à cruz. Entregou a sua vida, derramou o seu sangue, foi sepultado. Deus ressuscitou o seu filho. Deus recebeu no céu o seu filho. E ele perdoa e apaga o pecado de todo aquele que confessa o seu filho como Salvador. Não é verdade? Ele acolhe aqueles que acolhem o seu filho. Né? É uma história de um certo filho muito querido do seu pai, e ele morava numa casa, e chegou uma pessoa estranha na casa, bateu na porta e falou, quero entrar, quero dormir aí. Ele falou, quem que é você? Não, eu sou amigo do seu filho. Mas quem que é o meu filho? Ele não sabia nem o nome. Ele fez algumas perguntas, ele não sabia. Né? Falou, não, você não conhece o meu filho, né? Você não pode entrar. Mas em outra ocasião bateu lá um jovem, né? Falou, você é o pai do fulano? Eu amo fulano. E deu referências do fulano, do filho dele, né? E deu a demonstração de afeição pelo filho dele. Falou, e o pai dele falou, então você pode entrar. Você ama o meu filho, né? Então, no céu é a mesma forma, né? O pai não vai receber aqueles que não amam o seu filho, aqueles que não quiseram o seu filho, aqueles que rejeitaram o seu filho. Como o pai pode receber no céu uma pessoa que não obteve o perdão dos seus pecados através do seu filho? Aquele que é justo, que não habita com o pecado, não vai habitar, não vai estar com ele nos céus, se não obteve do seu filho o perdão dos pecados, se não ama o Senhor Jesus Cristo, né? Se não tem ele como o único Salvador. Então, através dessas ilustrações e desses versos, nós temos aqui e podemos compreender, então, como que podemos ter certeza de salvação. Em Cristo nós estamos salvos e seguros para sempre. Agora, o segundo ponto do nosso estudo, o alcance da salvação. Eu já falei sobre isso, sobre a questão da justificação, da santificação e da glorificação. É isso. O alcance da salvação. Ela envolve o passado, o presente e o futuro. O passado. Nós somos salvos da pena do pecado, do juízo do pecado, pelo fato de que Cristo enfrentou todo o juízo referente aos nossos pecados, e nós estamos livres deste terrível castigo. Né? Então, o passado Deus, nós, quando confiamos em Cristo como Salvador, Deus nos livra do castigo do pecado e da pena do pecado. Isso é a justificação. No passado, então, Deus nos justificou. Declarou justos, né? Pela fé nele, por crer nele. João 5:24 fala isso, Romanos 8:1 também, né? Romanos 8:1 nós já lemos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 5:24 é aquele famoso versículo, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou, não é que passará, né? Quem ouve e crê na minha palavra, não é terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. Não entrará em condenação, porque a condenação é no futuro, né? No final de tudo. Não entrará em condenação, mas o Senhor considera que ele já passou.
Quando ele creu em Cristo, ele passou da morte para a vida. Então, isso é justificação. A salvação no passado envolve, então, um fato consumado nas nossas vidas. Uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Agora, e a salvação no presente? Aí vem a santificação. No passado, justificação. No presente, santificação. Por quê? Porque o Senhor deseja hoje que sejamos salvos ou livres do poder do pecado em nós. Nós temos a antiga natureza ainda, que a Bíblia chama de a carne, né? E essa luta que está travada entre o espírito e a carne, entre o novo homem e o velho homem, entre a nova natureza, né? Como novas criaturas, pelo novo nascimento, temos a nova natureza, mas temos também a antiga natureza. O que vai sobressair na vida do crente? Aquilo que você mais alimentar. Se você alimentar mais a velha vida vai sair, vai sobressair, né? Se você alimentar mais a nova vida, a nova natureza, ela vai sobressair sobre a velha vida. Então, é o que mais alimentarmos, é o que mais estimularmos. A inclinação para o pecado nos faz andar na carne. A inclinação para as coisas de Deus vai nos fazer andar em espírito. Então, é a inclinação do nosso coração. Nosso coração está mais inclinado para quê? E nós devemos ter o coração apenas inclinado para as coisas do Senhor, embora estejamos nesse corpo, e a carne ainda habita em nós, mas nós devemos mortificar a carne e a velha natureza, né? Mortificar é declarar morto. Esse fato, ele deve ser diariamente lembrado, né? Através da nossa comunhão com o Senhor, né? Enquanto estudamos as Escrituras, nós alimentamos o Espírito, devemos sempre levar em consideração o fato de que estamos mortos para o pecado. Então, no momento em que cremos em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nos dá uma natureza divina, e como cristãos nós podemos experimentar o livramento do poder do pecado em nossas vidas, conforme nós temos em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6 e 19, e diz aqui, verso 18, verso 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Às vezes nós temos a ideia de que o corpo é algo ruim, mal, mas não é. Antigamente, e algumas cartas foram escritas até por conta dessas falsas ideias dos gnósticos, né? Eu creio que na Grécia, em certas cidades daquela época, tinha a ideia de que o corpo é totalmente mal, né? O que importa é você ter comunhão com Deus em espírito, e com o corpo você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode se prostituir, você pode envolver com prostituição, que não tem problema nenhum. Paulo pregou contra isso e combateu esse ensino falso, e é um ensino que está aí até os dias de hoje. Quantas pessoas que professam ser crente em Cristo e que acham que pode fazer o que quiser com o corpo, né? E, não, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo, e se envolve em imoralidade, e etc. Mas a Bíblia fala, aqui fala, né? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, o corpo e o espírito. O espírito fala da nossa alma, o coração, né? O centro emotivo, intelectual, e as emoções, e a
a capacidade que nós temos de conhecer Deus e nos relacionar com Deus, né? O coração, é tudo isso. Mas não só isso é de Deus, nosso corpo também, templos do Espírito. Então, corpo, alma e espírito. É toda a esfera da nossa atuação aqui como crentes em Cristo. Pertence ao Senhor, é do Senhor. Nós devemos cuidar do corpo, se fazemos alguma atividade física, né? Cuidar do corpo para o Senhor, para o uso dele, para ele nos usar, né? As pessoas querem malhar o corpo, mas para o pecado, né? Querem estar jovens, moças e moços, belos, né, fisicamente, mas para se exibir e para a prática do pecado. O crente não, ele pode até praticar uma atividade física, mas sabendo que os nossos músculos, né, devem ser usados para a glória do Senhor, para que através desse corpo possamos servir ao Senhor, levar o evangelho às pessoas sem Cristo, né, servir as pessoas, e assim por diante. Enquanto o Senhor nos der vida e saúde aqui, possamos estar dispostos a isso. Então, no passado, a salvação envolve a justificação. No presente, a santificação. Né? E no futuro? No futuro, nós estaremos, eu creio que esperamos em breve, né, na volta do Senhor, estaremos livres da presença do pecado. Isso é glorificação. Isso acontecerá quando Cristo voltar. Ele ressuscitará aqueles que ainda estiverem vivos, né, crentes em Cristo, que têm a marca, o selo do Espírito Santo, e ele transformará, ou nos transformará, porque nós devemos esperar a vinda dele, né? Então, devemos nos incluir, né? Enquanto nós estamos vivos. Ele nos transformará, a fim de que tenhamos um corpo glorioso como o dele. E esta é a parte final da nossa salvação que estamos aguardando. O nosso manual aqui que nós estamos seguindo, ele, sobre a questão da santificação, ele traz até alguns pontos interessantes aqui. Ele fala assim, se quisermos ficar livres do poder do pecado, precisamos fazer o seguinte. Aqui ele fala, são 5 pontos. Primeiro, ler e estudar a palavra de Deus e obedecê-la. 2 Timóteo 2:15. Tiago 1:22. Segundo ponto, entregar os nossos corpos a Deus para vivermos uma vida justa e útil. Aquela entrega diária, né? Considerando mortos para o pecado e vivos para ele, né? Romanos 6:13, Romanos 12, 1-2. Romanos 12 fala, né? Nós entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É justamente isso, né? Temos aquela disposição diária de fazermos toda a vontade de Deus, renunciando o ego, renunciando a vontade própria e buscando fazer toda a vontade de Deus. Terceiro ponto, manter sempre a comunhão com Deus por meio da oração. Hebreus 4:14-16. E o quinto ponto, confessar imediatamente a Deus cada pecado cometido, do qual temos consciência, e tentar, com a ajuda de Deus, não cometê-los novamente. 1 João 1:8-9, Tito 2:11-15. Agora, o último ponto do nosso estudo sobre a salvação, os resultados da salvação. Há muitos resultados da salvação. Nós temos, por exemplo, a salvação nos proporciona paz com Deus. Então, a paz com Deus é um resultado da salvação. Não somos mais inimigos de Deus. Nós temos lido lá em Romanos 5:1, né? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Outro resultado da salvação, Deus nos aceita como seu filho, e ele nos coloca na sua família. Efésios 1:5.
João 1:12 também fala, né? Aqueles que creem no seu nome, né, se tornaram filhos de Deus, né? Então, um dos resultados mais importantes é esse. Ele nos coloca na sua família e nos tornamos filhos de Deus. Um outro resultado é a alegria em Deus como seus filhos. O crente ele tem que ser uma pessoa alegre. Ele não tem motivo para ficar triste, né? Mesmo com provações, dificuldade, mas isso não é nada, né? Se comparado com o sofrimento de Cristo e com muitos mártires, né? Que morreram cantando, alegres, quando estavam sendo levados para ser executados. E não negaram o nome do Senhor Jesus. Tamanha certeza, tamanha alegria, tamanha a fé na palavra de Deus. Resultado da salvação também é viver para Deus. Você vive para agradá-lo, para fazer toda a vontade de Deus, né? Isso é algo que vem no espírito, né? Aquele desejo de poder estudar a palavra de Deus, participar dos estudos e orar, é um viver para Deus, não viver para si mesmo, ou para o mundo, para o pecado. O resultado também de servir a Deus fazendo as obras que o Senhor pede para fazermos, né? Nós falamos das boas obras, e falando aos outros sobre Cristo, o Evangelho. Um outro resultado é adoração, louvor e oração a Deus. Isso é algo que o crente sempre sente necessidade, né? Embora exista uma luta, né, travada contra isso, né? E quando você quer orar, e sempre vem as dificuldades, vem as perturbações, por isso nós precisamos separar um horário, um local apropriado para a oração. E é natural também que o crente deseje adorar, né? E nós devemos adorar sempre, né? Todos os dias, em qualquer lugar que estivermos, podemos cantar um hino de adoração, né? E a adoração, ela pode acontecer todos os dias, e publicamente nós temos uma reunião específica de adoração, né? Todo primeiro dia, a primeira reunião, iniciando a semana, né? Nós participamos da ceia, e a ceia é uma reunião de adoração, é onde não se pede nada e não lamentamos, mas apenas apresentamos a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus por Jesus Cristo, né, nosso Salvador, e lembrando o que ele fez, né? Porque quando o Senhor instituiu a ceia, ele falou justamente isso, né? Lembrai de mim, uma comemoração em lembrança da minha morte, né, do meu corpo, do meu sangue que foi derramado, né, da aliança eterna que foi estabelecida com o meu sangue. E na ceia adoramos o Senhor também por essa salvação eterna, pela certeza que Ele nos dá, pela garantia desta salvação, pela convicção que nós temos desse relacionamento eterno com Deus. Então, são muitos motivos para adorar, né? Só quem não tem certeza e convicção de salvação, não tem prazer na ceia, porque a ceia é uma reunião de lembrança e de adoração pelo que nós temos, pela salvação eterna que nós temos, né? Então, não é uma reunião, como muitas denominações falam, mas é uma reunião cansativa, é uma reunião que agrada, não é agradável, né? Você ficar ali. Não, né? Pelo contrário, é a reunião mais prazerosa que nós participamos, é a ceia. Quando de forma voluntária e espontânea, irmãos levantam para adorar e escolhe os hinos, né, de adoração também, sempre são hinos e orações focadas nesse tema, né? E os resultados da salvação também, um lar eterno no céu. O Senhor fala lá em João 14, né? Ele preparou morada eterna, e a salvação nos proporcionou o lugar
lugares, moradas, que Deus já nos preparou no céu. Que maravilha. Temos o nosso lugar lá. A terra é apenas passagem. A nossa casa aqui na terra não tem valor se comparado às moradas eternas que Deus tem nos preparado, né? Aqui na terra estamos como de passagem, somos peregrinos, estrangeiros, terra estranha, né? E devemos viver assim, esperando o Senhor Jesus voltar para nos fazer ingressar no seu lar. E que possamos, então, descansar, né? Nessas certezas, na palavra de Deus. Porque é só através da palavra de Deus que nós temos salvação e que podemos ter certeza e descansar nessa salvação eterna que Deus nos dá. Ok? E assim encerramos esse ponto, a salvação. Jardel quiser